pessoal me deu Buenos a días. gentileza de me deixar começar. Bueno, voy a Por empezar critério de idade, por el criterio de edad, pues soy soy mayor. Uhum. Demorou, mas cheguei lá. Tardó, pero llegó. O que eu vou apresentar aqui é Lo que voy a presentar es un tema el cual he trabajado un em poco função de que eu estou em outras coisas. en función de otras cosas Nos últimos anos, en los últimos años en que retomo aqui estoy retomando, a perspectiva de produzir um la artigo. perspectiva de producir un artículo. É um tema atual. Es un tema actual. Isso aqui é o valor. Este aquí es el valor Econômico el de valor ontem, económico de ayer, 21 de agosto. 21 de agosto. Matéria de capa. La A CUT, materia que de faz 30 portada, anos, já não é a mesma. la CUT, que Página la de ayer 14. no es más la No misma. país dos serviços, En el país de CUT los faz 30 servicios, anos el CUT fora hace da rua. 30 años fuera de la calle. Aí vem o incontornável Antunes. Viene sozinho. el contornable Antunes. Tinha que ter o Ricardo Antunes, né? Senão... Tendría que tener el Ricardo Antunes en este nombre, en esta materia, en este artículo. Causas para o esvaziamento da CUT. Causas para el esvaciamiento de la CUT. Para alguns envelheceu e Para acomodou-se com a algunos chegada do envejeció PT ao y poder. algunos envejeció para la llegada Para del outros, del o PT. enfraquecimento é reflexo Para de los conquistas, otros, muitas el consolidadas na muchos Constituição consolidados por la de Constitución 1988. de la Constitución de Entenderam? Já conquistou, 1978. não tem mais o que conquistar. Ya conquistó, no hay más que Outra conquistar. avaliação Otra é que a evaluación economia es que e la as economía y las relaciones de trabajo se e transformaron mudaram o próprio y cambiaron movimento el propio sindical. movimiento Então, esse sindical. é o nosso ponto de vista. Bueno, Essa este es nuestro hipótese punto de vista de Enquanto as esta duas primeiras não hipótesis. tenham validade. Bueno, que las dos primeras no tengan vai valía, falar. pero es lo que vamos a hablar. Marx, Smith, Los Anthony clásicos Davis, Marx, Durkheim Smith, e outros, Durkheim y otros falaram da hablaron de la división técnica del trabajo, simplificadamente la que simplificadamente se daría dentro de la empresa del negocio de la división social del trabajo, en aquella que está dentro de la sociedad, bueno, que fuera de la muralla de la empresa. Nosotros podemos, se a gente quiser contar a si história do queremos capitalismo, contar la historia del capitalismo pensamento dos clássicos, acompañando el pensamiento de los clásicos, Marx, por ejemplo, como a o história Smith, do como la historia del desenvolvimento desarrollo de la división del trabajo, técnica do trabalho, de la como división divisão técnica social del do trabajo, con el concepto técnico del A trabajo. divisão técnica entendida, como eu falei, como aquela La división divisão técnica interior da entendida firma, como el interior de la empresa, especializados entre ou los máquinas operarios o máquinas especializadas, y la división social del trabajo como aquella de los grupos sociales, entre clases de fora, né? en el mundo de afuera, Sociedade como um todo. en la sociedad como un todo. Além disso, o Además, raciocínio sempre foi el raciocinio y la lógica, como siempre fueron de los clásicos, que fueron com a acompañados Revolução Industrial, con la revolución industrial, dessa distinção esa distinción entre tempo de entre trabalho tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo, e entre trabalho e consumo. entre trabajo y consumo. Entonces el objetivo aquí es A divisão do demostrar trabalho, cómo a divisão do trabalho não é uma desarrolla el coisa trabajo, do y passado, é uma coisa el trabajo no que es algo continua del avançando pasado, es algo hoje, que continúa avanzando, e mostrar como y, esse tipo y de mostrar coisa cómo também, hoy divisão este de tipo tempo de, trabalho, de não trabalho, de desaparece trabajo, na no sociedade trabajo, que a gente vive, se desaparece e en como la também sociedad a que distinção de trabalho vivimos. e consumo Y desaparece. la distinción E aí de trabajo como abre o es. debate em torno do que a CUT Vamos deveria a fazer debater num mundo como cómo esse es que que la nós formamos. CUT debería Então, ser. rapidamente aqui, Bueno, de rápidamente, forma bastante estilizada, de una forma a bien história segundo os estilizada, clássicos. la historia según los No princípio clásicos. haveria o artesanato, En el o principio trabalho habría domicílio, la né, artesanía, o el artesão, trabajo en encomendado casa, por um el capitalista, trabajo né, que o es capitalista requerido por un adianta capitalista, a matéria-prima, o insumo, el capitalista de oferece la a abertura materia do prima, mercado para esse trabalhador. y a la apertura Isso del, é bem a realidade del do mercado. século Es bien la XVII, realidad del siglo XVII y XVIII na Europa, y, como no, del XIX en Europa. pré-revolução
es la pre-revolución industrial, es el inicio de la revolución. Y Smith y Marx van a hablar sobre el capitalista, poniendo los artesanos en el mismo techo. Ellos continúan trabajando sin división de trabajo, y eso evolúe en la dirección de la división, de la función de la especialización. Aparece el trabajador colectivo combinado, que crece la productividad del trabajo. En función de esa especialización de las tareas, las herramientas que se especializan, acompañando la especialización del trabajador, y la productividad aumenta, pero sin que el trabajador continúe teniendo comando sobre el proceso de producción. O sea, el contenido depende del trabajador. A pesar de las tareas ser procurado aqui colocar uma imagem do passado e outra do presente, né? Isso é uma fábrica de sapatos na Tailândia, qualquer lugar. Aqui a manufatura de tapetes no Oriente hoje, né? No Irã ou na Turquia. Para lembrar também que essas formas existem até hoje. Né? O trabalho em domicílio continua existindo. O trabalho a domicílio continua hasta hoje. Como no caso da tapeçaria aqui na Bahia, não sei como está hoje, mas até pouco tempo atrás existia um tapeceiro famoso, Kennedy Bahia, trabalhava dessa forma, né? Ele entregava matéria-prima e mulheres lá em Itaparica teciam para ele tapete, devolviam e ele comercializava com uma margem de lucro fantástica, evidentemente, como obras de arte. Então, a evolução tem que ser lida não no sentido de que uma forma vai substituindo a outra, mas de que uma forma vai ficando dominante, hegemônica em relação à outra, que vai determinando o funcionamento do conjunto do sistema. As outras formas sobrevivem, né? Às vezes como fósseis vivos, às vezes como formas que continuam aí. O terceiro ato é o aparecimento da máquina e da mecanização desse trabalho nas manufaturas já organizadas. Aquilo que era divisão do trabalho baseada na divisão das tarefas por trabalhador passa a ser divisão do trabalho baseada na divisão das tarefas das máquinas. O trabalhador se desespecializa, ele passa a ser um simples operador de máquina. Né? Esse processo vai se radicalizando, né, com o aparecimento do taylorismo, do fordismo, essa coisa toda que vocês já ouviram falar. Inclusive na versão staccanovista da União Soviética, né? Na medida em que a União Soviética é a reprodução disso, né, como outro sistema político. Então, esse é o mundo no qual ainda boa parte da esquerda vive. O mundo da grande fábrica, né, de automóveis, do sindicalismo do ABC dos anos 50, né, dos anos 70, dos anos 80, do tempo em que Lula, né, como o Coco gosta de lembrar, ainda era torneiro mecânico. Não de um torno programável, mas de um torno mecânico, né, como de antigamente, que exigia ainda um trabalho especializado. Pois bem, a Ford que está em Camaçari não é isso. Isso é importante lembrar. E o mundo no qual que a gente vive não se organiza mais dessa forma. Vamos lembrar que o mundo gira, a Lusitana roda, ou como não queria o Fukuyama, né? A história continua. Então, a questão é perceber como a divisão do trabalho continua avançando hoje sobre o capitalismo, né? E como aquilo que a gente chamava de divisão do trabalho técnico, que se dava dentro do interior da empresa, passa a se dar fora, agora também, ou predominantemente fora.
a empresa, de certa forma, ela é firme, cada vez mais porosa, né? A gente pode usar esse termo, né? As fronteiras se diluem, ou como aquela série Arquivo X, né? Repetia, a verdade está lá fora. Esse processo começa com a crise, a última crise internacional antes da que a gente vive, né? Com a crise dos anos 70, 80, do chamado Fordismo, e o aparecimento inicialmente do chamado Toyotismo e com isso do enxugamento da fábrica tradicional, né, da redução da hierarquia dentro da fábrica, da especialização dela em competências essenciais, como a literatura de gestão vai dizer depois, e no aparecimento de redes de subcontratação e de terceirização, ou de terceirização, como a gente diz hoje. A partir daí, boa parte da literatura em economia e política e sociologia do trabalho vai falar de pós-fordismo. Uma piada que eu sempre conto, pouco sabe disso, é que agora está ficando mais tranquilo, mas quando a gente começou a fazer essa apresentação, era meio difícil falar de pós-fordismo na Bahia, porque a Ford tinha acabado de chegar. Pós-fordismo, professor, a Ford acabou de chegar. Mas é porque essa Ford que está aí não tem nada a ver com a Ford, né, da qual ele estava falando. Essa é uma Ford robotizada. Estamos hablando, es una Ford quem já visitou a planta da Ford aqui sabe que é uma planta silenciosa. Então vocês podem imaginar uma linha de montagem de automóveis silenciosa, né? Que não hace ruido, né? Funciona com algo que robôs, né? Só as partes do processo que ainda não conseguem ser automatizadas continuam sendo feitas com o trabalhador manual. São hechos com os trabalhadores manuais. Sem entrar na questão do valor onde ele está, o valor do carro não é mais o ferro, a borracha, mas isso é outra discussão. De hierro, de la goma. O importante, como eu falei, nessa discussão, é lembrar que não estamos falando aqui do trabalho dominante no sentido de mais difundido, mas sim das formas de trabalho que são hegemônicas, que têm a supremacia, que comandam o processo capitalista como um todo. Esse aparecimento generalizado da terceirização ou do outsourcing, né, como se diz em inglês, modificou o nosso léxico em economia, em sociologia do trabalho, como eu disse, no planejamento, em várias áreas do conhecimento, da gestão também. Nós começamos a falar de global sourcing, né, de offshoring de serviços, né, de outsourcing, traduzindo por terceirização, e começamos a falar na sequência de quarteirização, etc. Recuperamos desde os anos 70 e 80 a literatura de Marshall sobre distritos industriais, né? Aprendemos com Michael Porter a falar de cluster, né? E aqui a Helena Lassi e outros inventaram essa coisa do arranjo produtivo local, né? Que virou uma coisa, essa altura chega a ser irritante, né, em todo o projeto, plano, programa de BNDES, BNB, não sei o que. Então, quando a gente deixa de falar de setor da economia e passa a falar de arranjo produtivo local, cluster, aglomerado, distrito industrial marshalliano, a gente está falando exatamente dessas redes de produção fora da firma que estão sendo a base do processo produtivo hoje. Isso que a gente chama de terceirização começa tardiamente no Brasil, inclusive aqui na UFBA, com a terceirização da limpeza, com a terceirização da segurança, mas isso avança enormemente no planeta. Nós continuamos atrasados. As economias, né, que continuam funcionando na economia mundial, Holanda,
Holanda, Estados Unidos. Né? Isso avançou enormemente. A terceirização hoje não é mais das competências secundárias, não essenciais, mas é de tudo. Né? Você terceiriza a logística, o marketing, né? O design. Terceiriza até a inovação em sentido estrito. Hasta mesmo a inovação. E se faz isso até por uma razão simples, se faz isso com offshore de serviços, né, com a compra de serviços no exterior, pelo fato de que não é só o nosso operário que é mais barato, o nosso engenheiro também é mais barato, então é melhor botar um centro de pesquisa no Brasil de repente, que ter esse mesmo centro de pesquisa lá. Né? Aquela coisa da divisão do trabalho também, eles fazem a pesquisa, nós fazemos a produção, também não é exatamente assim. A própria Ford em Camaçari estabeleceu um centro de design, né, com 300 engenheiros fazendo pesquisa e desenvolvimento de produto aqui, né, esse EcoSport é um coche fabricado aqui, é design da Ford no Brasil. Essa coisa radicalizada, como vocês sabem, com o desenvolvimento, né, do trabalho autônomo, do freelancer tradicional, mas também do aparecimento dessa coisa do empresário individual, né, que vem construída com o discurso da empregabilidade, do empreendedorismo, não é isso? E da coisa das cooperativas de trabalho. Né? Que assumem formas, né, cruéis, né? Aparecem de maneira frequentemente, cruel. Inclusive no Brasil, como artifícios para evitar, né, o pagamento dos direitos sociais que vocês já conhecem. A construção de firmas artificiais. Bem, quando a gente pensa que o capitalismo já tinha dito tudo o que ele tinha a dizer sobre essa questão, né, referindo-se a esta questão, o desaparecimento da firma intramuros e a explosão disso, a gente descobre esse mês no Brasil que ele ainda tem mais do que avançar com o nosso contato com os chamados contratos 0 hora. Não sei se vocês já ouviram falar disso, está nas manchetes aí. Se descobriu que até o palácio lá da rainha, em Londres, está empregando não só o McDonald's, vocês já ouviram falar de McDonaldização do trabalho. O McDonald's conseguiu se superar, inventando agora a McDonaldização da McDonaldização do trabalho, que significa contrato 0 hora.